E essa história de que Neymar está acertado para jogar no Flamengo em 2025. Flamengo, a busca por Danilo, jogador da seleção brasileira e da Juventus, é uma realidade. Tem novidades em relação a direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, falando diretamente do meu carro, hoje de maneira improvisada. Vim fazer um evento e não queria deixar vocês sem vídeo. Então vocês me desculpem pela qualidade de som e de imagem, mas não queria deixar vocês sem vídeo, então estamos aqui para gravar. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que apenas o Atlético Mineiro venceu entre todos os brasileiros que disputaram a Libertadores nessa semana. Vitória por 4-1 contra o Caracas, na Venezuela, que garantiu ao Galo 330 mil dólares, ou quase 1.700.000 reais. Cada vitória na fase de grupos garante ao vencedor essa bolada. Os outros 6 brasileiros, 3 empataram, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, e 3 perderam, São Paulo, Botafogo e Grêmio. No caso da Sul-Americana, a situação foi bem melhor. 3 vitórias brasileiras, do Atlético Paranaense, do Fortaleza e do Red Bull Bragantino, e 4 empates, Internacional, Corinthians, Cuiabá e Cruzeiro. Ninguém perdeu na rodada de abertura da Sula. Já a Ferj anunciou a arbitragem para o jogo contra o Nova Iguaçu, final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Bruno Mota Correia será o responsável pelo apito. Bora te atualizar sobre as coisas do Flamengo. Quero começar falando sobre Danilo, lateral direito que pertence ao Juventus, tem contrato longo. O vínculo dele só se encerra na metade do ano que vem, mas ele já passou a estar na mira do Flamengo, informação que vem lá de fora do país, lá da Itália. A Juventus não sinalizou ainda em relação à possibilidade de renovação do contrato do Danilo, que é jogador da seleção brasileira e também tem sido muito utilizado na Juve como um zagueiro. Seria mais um dos vários atletas que fizeram sucesso no exterior e foram contratados pelo Flamengo na reta final de temporada, ou de carreira, desculpa. Situações, por exemplo, como a do Rafinha, do Felipe Luiz, entre outros. O Danilo ainda também não tomou sua decisão sobre voltar ou não ao Brasil. Acho que é uma conversa muito embrionária, mas já queria contar para vocês que o nome do Danilo vem sendo debatido dentro do Fla. Outro jogador que vive situação parecida na Juve é o Alexandro, atleta que conversou com o Flamengo, mas depois do acordo com o Matias Vinha, o nome do Alexandro foi descartado. O São Paulo é hoje o grande interessado na contratação do lateral esquerdo, que apareceu com destaque no Brasil, jogando pelo Santos, esteve no Porto e vive os últimos meses do contrato na Juve. A grande diferença do Alexandro para o Danilo é que o Alexandro tem contrato somente até junho, já pode inclusive assinar um pré-contrato. São Paulo tenta convencer o atleta de que voltar ao Brasil seria a melhor decisão. Deixa eu só contar mais uma sobre o Gabigol, um atacante que aguarda pelo desfecho do pedido de efeito suspensivo, segue chateado com dirigentes rubro-negros. A entrevista concedida nessa semana pelo Rodolfo Landim, falando a respeito da renovação de contrato, da possibilidade de não acerto, tudo isso só deixou o Gabigol ainda mais chateado. E se alguém ainda tinha dúvida de que o Gabigol não renovaria seu contrato com o Fla, isso está completamente confirmado. Quero te explicar agora sobre os direitos de transmissão da Série B do Brasileiro. Inicialmente, esses direitos de transmissão eram da Brax, agência de marketing do Rio de Janeiro, que havia repassado os direitos para a TV Bandeirantes. A Brax alegou que não vai ter capacidade financeira de bancar a execução desses direitos, e a Band perdeu esse acordo. Nessa sexta-feira, os clubes que integram a Série B se reuniram com o pessoal da CBF e foram comunicados a respeito de uma decisão sobre os direitos de transmissão. A Globo terá direito a todas as partidas da segunda divisão. Ela vai poder exibir esses jogos em TV aberta, na Globo, em TV fechada, no Sport TV e no pay-per-view do Premier, como era de costume. Mas teremos 2 novidades, outras 2 empresas que também participarão das transmissões. O canal de streaming Golds, que é aqui do YouTube, vai ter direito a exibir todas as partidas, com exceção aos jogos do Santos como mandante, que são exclusividade da Globo. Já a TV Brasil, que é uma TV estatal, vai exibir algumas partidas em TV aberta. Essas partidas ainda não foram definidas. Então serão 3 as opções para você que quer acompanhar a Série B. Até então a gente acompanhava os jogos na Bandeirantes, em TV aberta, em TV fechada e no pay-per-view da Globo. Agora a Globo tem pacote completo e vai dividido com a Gold e também com a TV Brasil.
Hora de falar sobre Neymar no Flamengo, informação que bombou nessa quinta-feira. O Neto, em seu programa Os Donos da Bola, lá na TV Bandeirantes, assegurou que o Neymar será jogador do Flamengo na próxima temporada. A frase é a seguinte, abre aspas, o Neymar vai jogar no Flamengo, não é Santos, nada disso. Vai vir para o Flamengo antes da Copa do Mundo. Vocês podem ter certeza disso, podem cobrar isso de mim. Só para lembrar, o Neymar tem contrato com o Al Hilal somente até junho do ano que vem, ou seja, a partir de julho de 2025 ele fica livre para escolher seu clube. O Neymar tem dito para jogadores do Santos e também para dirigentes que seu sonho é voltar ao Brasil para defender o peixe. Mas o Neto traz essa outra informação. Uma curiosidade, o salário do Neymar na Arábia Saudita é de 71 milhões de reais por mês. Agora que ele teve seu contrato suspenso enquanto se recupera de lesão, passou a receber metade disso, algo na casa dos 35 milhões e meio de reais mensais. O Souza, ex-jogador de futebol e outro participante do programa Os Donos da Bola, corroborou com a informação do Neto em relação ao Neymar e disse: eu também tenho essa informação do Neymar no Flamengo através de um amigo em comum. Ele até pediu para gravar. O Neymar vai para o Flamengo e o Gabigol para o Palmeiras, fecha aspas. O que você pensa sobre o tema? Confesso que o que eu consegui apurar dá conta de que se o Neymar voltar ao Brasil em 2025, ele segue preferindo o Santos por conta da relação com o clube. Mas aprendi a não desconfiar de comportamento de jogadores de futebol. E você, acha que o Neymar pode pintar no Flamengo? Vai para o Santos? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. Quero fechar o vídeo para atualizar sobre a situação de Maurício. André Cury concedeu uma entrevista a um jornalista no sul do país e nesse bate-papo o André Cury revelou que o Maurício tem propostas e pode deixar o Internacional por agora. A ideia do presidente colorado, Alessandro Barcelos, era de vender o Maurício apenas em dezembro. Ele havia feito essa promessa recentemente, mas, segundo o empresário, há propostas do Brasil e do exterior. Os nomes não foram revelados. Os clubes que demonstraram interesse no Maurício mais recentemente foram o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo e o Bahia. O Corinthians fez uma consulta, mas não tem capacidade física para fazer um investimento desse tamanho. Hoje o Internacional trabalha pelos 50% a que tem direito numa pedida de mais ou menos 8 milhões de euros, por apenas 50% dos direitos econômicos, cifras bastante altas para a nossa realidade. Estamos falando de um negócio de 16 milhões de reais pela aquisição de 100%. O Maurício é um dos principais ativos do Colorado para a temporada, jogador super importante. Difícil imaginar que saia, a menos que apareça uma proposta do exterior. O André Cury também admitiu que clubes do velho continente da Europa estão interessados na contratação do jogador. Eu prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Olá pessoal, mais um vídeo no canal de notícias do Flamengo, que continua se preparando para o duelo com o Nova Iguaçu no domingo. Vai ser uma espécie de amistoso. Para mim o Flamengo já tem as duas mãos na taça. Não vejo o Flamengo perdendo esse título. Se acontecesse isso, eu poderia dizer que seria o maior vexame da história do Flamengo em uma decisão, porque 3-0 no jogo de ida é só administrar. Para mim a grande dúvida é se o Flamengo vai ou não tomar gol. E no vídeo de agora vamos trazer informações sobre Gabigol, qual é a situação dele, e também sobre o treino dessa sexta-feira. Será que o Tite esboçou o time titular que vai pegar o Nova Iguaçu no domingo? Tem novidades sobre a lateral direita. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações? Vamos falar agora do Gabigol. Muita gente perguntando sobre Gabigol. Ele não pode ir ao Ninho do Urubu. Inclusive, informação, ele não pode nem comparecer ao Maracanã no domingo para receber a medalha. Se o Flamengo sendo campeão, ele vai receber a medalha em casa. E por falar em casa, é onde ele vem mantendo a rotina dele de treinamento. E os treinamentos em casa, o Gabigol não é algo estranho para ele, não é algo raro para ele. Muito pelo contrário, ele sempre fez isso, ele sempre trabalhou em casa, ele tem uma academia para ele, uma academia muito boa, por sinal. O Gabigol, ele tem uma estrutura muito boa na residência dele e, através de um planejamento traçado pelo Flamengo, pelos profissionais do Flamengo, preparação física, departamento médico, ele vem fazendo esses trabalhos em casa. A questão é, galera, o assunto Gabigol ainda vai dar pano para manga. E quando eu digo pano para manga é envolvendo o lado jurídico da suspensão dele. Hoje ele é um jogador suspenso. E também tem o ponto da renovação de contrato. O Landim já deixou claro que ele será tratado como um outro jogador. E eu concordo com o Landim.
Eu sou um cara que não costumo, digamos assim, eu critico o Landim quando tem que criticar. A verdade é essa. Mas nesse caso, eu acho que a postura do Landim está extremamente correta. Não é porque o Gabigol é ídolo que tem que dar tudo que ele pedir. Muito pelo contrário. Renovação de contrato, a gente fala tanto de profissionalismo no futebol, e aí quando a diretoria vai ser profissional, os torcedores vão reclamar. Não faz sentido. A proposta para ele vai ser feita. Se ele vai aceitar ou não, é uma outra história. Eu espero que ele aceite, mas ele precisa entender que hoje ele está desvalorizado. Ah, mas se o Flamengo não der uma proposta boa para ele, ele vai para outro clube. A vida é assim, gente. Não dá. Não é porque é ídolo que tem que acatar tudo. Então, se ele exigir que o Ninho do Urubu tenha o nome dele, o Flamengo vai aceitar? Não. Não é assim. Everton Ribeiro, o Flamengo fez uma proposta. Everton Ribeiro fez uma contraproposta. Não entrou em acordo, foi lá para o Bahia. E vida que segue, a vida do Flamengo está seguindo e a vida dele também está seguindo. Sobre o treino de hoje lá no Ninho do Urubu, o Tite não esboçou nenhum time titular. Tem atividade desse sábado, e aí ele deve esboçar o time titular. Agora, a grande curiosidade ele misturou tudo, tá? Todos os jogadores, titulares e reservas, digamos assim, na atividade. E a grande curiosidade, uma informação publicada primeiro pelo Coluna do Fla, que eu confirmei, o Everton Araújo, que entrou na lateral direita, no lugar do Varela, não foi nada por acaso. O Everton Araújo vem treinando de lateral direito desde a lesão do Wesley. Para quem não sabe, o Everton Araújo é jogador da base do Flamengo, volante de ofício, e está quebrando esse galho no time profissional a pedido do técnico Tite. Isso mostra que Santiago Campos, paraguaio, que chegou com status de joia paraguaia, perdeu espaço com o Tite e não será aproveitado. A atmosfera está elétrica para a grande final do Campeonato Carioca 2024. Com o Maracanã prestes a receber uma multidão, a rivalidade entre Flamengo e Nova Iguaçu atinge seu ápice. O palco está montado para um espetáculo de futebol emocionante, com os corações dos torcedores pulsando com intensidade enquanto a batalha pelo título se aproxima. A ansiedade toma conta dos corações dos apaixonados pelo futebol, pois a tão esperada final do Campeonato Carioca 2024 se aproxima. No próximo domingo, o lendário Maracanã estará pulsando com a paixão dos torcedores, ansiosos para testemunhar o embate entre Flamengo e Nova Iguaçu, na disputa pelo título estadual. E a expectativa só aumenta, pois os ingressos destinados à fervorosa torcida rubro-negra já foram completamente esgotados. Com um número impressionante de mais de 55 mil bilhetes vendidos antecipadamente, o estádio estará praticamente lotado, com uma carga total que ultrapassa a marca de 65 mil espectadores. Para os adeptos do Mengão, cada assento será um lugar para demonstrar sua devoção ao clube do coração, enquanto ecoam os cânticos apaixonados nas arquibancadas. No embalo da vitória por 3-0 no confronto anterior, com 2 gols de Pedro e um gol contra de Ronald, o Flamengo se encontra em posição favorável. Agora, a equipe carioca enfrenta a decisão com a vantagem de jogar pelo empate ou até mesmo por uma derrota por 2 gols de diferença para garantir seu 38º título carioca. Enquanto isso, o desafio para o Nova Iguaçu é monumental, exigindo uma vitória por 4 gols de vantagem para conquistar o título inédito ou uma vitória por 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Após este duelo emocionante, o Flamengo já tem outro compromisso agendado. Na quarta-feira seguinte, a equipe retorna ao Maracanã para enfrentar o Palestino, CHL, pela Libertadores, dando continuidade à sua jornada rumo às glórias continentais. Assim, a batalha pelo título do Campeonato Carioca promete ser um espetáculo de emoções intensas e momentos memoráveis, onde a paixão pelo futebol se entrelaça com a história de grandes clubes e suas legiões de fiéis seguidores. O palco está pronto, os protagonistas estão preparados e o público aguarda ansiosamente para celebrar o esporte mais popular do mundo no lendário gramado do Maracanã. Que vença o melhor, e que a chama da rivalidade e da camaradagem ilumine cada lance deste grandioso evento esportivo.